E aí, pessoal? Rosana, e aí? Que bom ter você aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso chamado gratidão. Muitas nuances sobre esse tema. Oi, Carole. Como é que você tá? Tudo jóia? Oi, Dora. Tudo jóia? Como é que você tá? Tô só esperando a Eva chegar. Oi, professor Ieda. Evelyn. Bom ter vocês aqui. Oi, Maria. Oi, Jaque. Que bom te ver aqui. Realmente a gratidão é algo que me move. Então, é um sentimento, como eu estava dizendo, que realmente é uma das coisas mais lindas que eu vejo no ser humano, é isso aí. Oi, Eva. Oi, como é que você está, Pedro? Tudo bem, graças a Deus, gratidão pelo convite, né? Você sabe que a nossa outra live foi muito legal, e aí quando você me convidou, eu falei, com certeza a energia foi ótima, o retorno das pessoas foi excelente, então, então eu falei, vamos fazer essa de saideira aí de final de Um ano. tema assim que vem agregar muito, ainda mais num ano, né, cheio de desafios, em que a Isso, gente realmente precisa estar reforçando esse lado tão importante das oportunidades, dos isso, aprendizados e tudo mais, não é isso, Pedro? é isso aí, muito bom mesmo. Luiz Otávio, um Luiz abraço, irmão. Otávio, bem-vindo, Luiz. Aí, gente boa demais. Aliás, uma galera linda aqui hoje. Ivana está aqui com a gente, Sol, tem a galera linda aí. Ó, minha mãe entrando aí também. Ah, um beijo, dona Deilde. Então, Evinha, fala aí sobre você. Lindeza por dentro e por fora. Isso aí é nota 10. Ah, obrigada, gentileza sua. Pois bem, para quem não me conhece, eu sou Eva Farias. Gosto muito de me relacionar, amo conhecer pessoas novas. Isso para mim é fundamental, essa troca, né, de energia, essa troca de conhecimento. Tenho aí me interessado bastante, né, estudado nesse campo aí de desenvolvimento humano, estudo de comportamento humano de pessoas. E a partir de fevereiro já estou com a agenda aberta para atendimentos com sessões de terapias, né, para a minha Antera. E vai ser muito legal. A Sam entrando, muito bem-vinda, Sam. E agora Maravilha. conte-nos um pouco de você, Peu. Antes eu quero primeiro agradecer a presença de todos vocês e especialmente aqui de nossa querida Flávia Venceslau, aqui dando a presença. Nossa, eu sou tão apaixonado pelas músicas dela. Eu já disse, eu só não falei pessoalmente, ainda não tive a oportunidade, mas vou ter. E, poxa, gratidão enorme pela sua presença aqui, Flávia. Eu trabalho com desenvolvimento humano já tem alguns anos e cada vez mais eu me apaixono, né, pela área que eu trabalho. Tanto que esse semestre passado eu resolvi fazer algo que eu tinha aquela vontade, né, há muitos anos e estou fazendo psicologia, né? Acabei no meu primeiro semestre agora, eu já sou formado, tenho três pós, mas resolvi, né, estudar como graduado. Está sendo uma experiência massa. Eu Assim. estou com esse desafio também, amigo. É mesmo? Que Você está me legal. inspirando sem saber. É mesmo? Começar, é uma outra graduação agora. Eu falei, meu Deus, mais 5 anos na faculdade. Eu Você pensei falando sobre isso isso. acaba até me inspirando mais. Eu pensei sobre isso, só que assim, a gente está num momento de vida, né, que é um momento muito mais de apreciar. Então a gente não está com pressa de chegar, né? Cada dia, cada disciplina. Então, 5 anos, 10 anos, 15 anos, é a mesma coisa que eu vou estar, né, amarradão estudando mesmo, então. Né, então, eu acabei o pós em psicologia positiva agora, recentemente, né, PUC do Rio Grande do Sul, maravilhosa, hein? Maravilhosa. Só professores assim, os papas mesmo, Martin Seligman, Mihai Csikszentmihalyi, só a galera de alto astral mesmo, assim. Grande Auri, um abraço, meu irmão. O mago da PNL Boa presente. noite, Auri. Auri aí, maravilhoso. Vanessa, abraço, querida. Beijo, linda. A gente veio para falar de gratidão, né? E assim, você vê que a gratidão já rolou solta aqui. Então, é isso que é mais legal, né? Essa questão de você não só buscar a parte teórica da gratidão. A gente vai ver isso ao longo da live de hoje, mas você vivenciar, né, na prática, você se tornar uma pessoa. O Tim Galloway, que foi uma das formações mais lindas que eu fiz, né, da Inner Game Coach, que eu fiz com o próprio Galo mesmo, foi sensacional. E ele falou uma frase que eu nunca esqueço. Ele falou assim, você se torna bom em tudo aquilo que você pratica. Então, se você é uma pessoa que reclama de tudo, você termina ficando bom em reclamar de tudo. Então, você começa a perceber várias coisas para você reclamar. Nada tá bom para você. Mas se você começa a, por exemplo, praticar o hábito de agradecer, você começa a ficar bom nisso também. A verdade, reclamar é fácil, né? Reclamar é muito fácil. É uma postura muito cômoda.
digamos assim. Agora, o que é mais desafiador é a gente justamente nos colocar na postura de sermos gratos, né? De ver o lado Isso, sempre bom das coisas. E a palavra exatamente. gratidão ela é muito usada, né, Pedro, nos tempos de hoje. Perfeito. E a gente coloca, às vezes, hashtag, às vezes quando a gente recebe algum presente de um amigo querido, quando a gente Sim. recebe aquela visita daquela pessoa que a gente tanto esperava. E nós costumamos ficar gratos em momentos pontuais. Mas assim, afinal, o que é a gratidão? E como ela pode ser aplicada à vida humana? Tá. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim que a gratidão é o ato de apreciar o que recebemos. E aí, a princípio parece uma frase simples, mas tem algumas coisas para a gente considerar. A gente começa com recebemos. A gente controla aquilo que a gente recebe? A gente controla a gente... Não. Não. Então já começa esse desafio, que é de apreciar aquilo que recebemos. Significa que existem as coisas que são, entre aspas, boas, e aquelas coisas, entre aspas, que parecem ruins. E a gratidão tem a ver com você agradecer aquilo que a gente recebe. Por quê? Porque eu digo uma coisa para vocês, não exatamente as coisas mais assim bacanas que aconteceram comigo foram as que melhores me transformaram. Foram aquelas que me impulsionaram mais adiante. Então, às vezes, acontecem certas coisas com a gente que se a gente olhar com um olhar apreciativo, se a gente olhar com aquele olhar de aprendizado, a gente cresce. Então, o hábito de você agradecer, né, ser grato, apreciar aquilo que a gente recebe, muda tudo na vida da gente. Muda tudo. Porque a gente começa a enxergar a vida de duas maneiras. Na minha vida acontece dois tipos de coisas. As coisas que eu agradeço, né? Porque são boas, e aquelas que eu agradeço. Então, quando é que você está chateado? Quando é que você está triste? Quando é que você está maldizendo a vida? Hora nenhuma. Agora, com isso significa que a gente não sofre, significa que a gente não chora, não significa nada disso. Porque a emoção, a gente não controla a emoção. Até tem um jargão que as pessoas falam que inteligência emocional é o controle das emoções. Na verdade, a emoção a gente não controla, né? O que a gente controla é como a gente reage àquela emoção que vem, né? A emoção é aquela coisa fisiológica que acontece. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E a outra coisa que você falou, Vinha, foi como ela se aplica, né, na vida humana. Porque a gratidão ela é um exercício de redirecionar a nossa atenção para as coisas boas que acontecem na vida da gente. Porque, às vezes, a gente está tão bitolado em enxergar os problemas que a gente termina perdendo aquela capacidade de olhar as coisas boas. Por que eu digo perdendo? Porque perceba como uma criança age. A criança, ela olha admirada, né, por tudo. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Qual é a cor preferida dela? Não existe, tudo é colorido, tudo é bonito. Não tem preto, não tem branco, não tem homossexual, não tem heterossexual, não tem feio, não tem bonito. Tudo é aquele olhar apreciativo, aquele olhar grato que a criança tem. E às vezes a gente vai perdendo isso com o tempo. Então é por isso que eu falo, né, para a gente reaprender a apreciar as coisas. Né? Porque às vezes eu sei que às vezes toma as favores que a gente vai tomando pelo caminho, só que nós não somos aquilo que aconteceu com a gente. Inclusive, eu ouvi uma frase recentemente que fala assim, nós somos as histórias que a gente conta sobre a gente. A gente pode ressignificar, inclusive, as histórias. Você pode olhar para o seu passado e dizer um bocado de coisa ruim sobre você e contar para alguém. Alguém vai dizer, nossa, que triste a vida dessa pessoa. Ou você pode olhar para o seu passado, contar um bocado de coisa boa que aconteceu com você e você vai falar, porra, que pessoa bacana. Então, é o nosso olhar apreciativo que muda tudo. Então, se a gente pratica isso, Eva, se a gente pratica isso diariamente, trabalhar o nosso olhar apreciativo, trazer de volta esse olhar de criança, a gente começa a trilhar o caminho da gratidão. Pedro, só para deixar mais claro, né? Meu pai, um beijo. Ah, que legal. Gratidão, né, pela presença dos nossos pais aqui. E isso é algo muito precioso. Com certeza. E aí você está falando sobre a questão da prática, né? Para quem ainda não consegue entender direito, o que significa praticar a gratidão? Como seria essa prática?
é a gente treinar o olhar apreciativo sobre a vida. Ah, eu vou só pegar uma passagem de um livro lindo que eu gosto, da autobiografia de um yogi, do Yogananda, que ele tem vários sábios conversando, e um fala assim, eu já li não sei quantos mil livros, outros falam, já sei não sei quantos livros. Aí pergunta ele, e você? Ele fala assim, sabe aquele trecho que diz isso, isso, isso? Eu estou nesse trecho há 6 anos. Então, só essa frase, a prática da gratidão é a gente aprender a exercer o nosso olhar apreciativo sobre a vida. Só essa frase já daria para a gente parar para pensar o que é isso. Como é a gente trabalhar o olhar apreciativo sobre a vida? É a gente enxergar o milagre da vida. Tem outra frase que eu gosto muito que fala assim, existem 2 maneiras de encarar a vida. Como se não existissem milagres ou como se tudo fosse milagre. Você está aqui nessa live hoje. Você está respirando. Você está vivo. Mais de 190 mil pessoas não estão só pelo Covid. Uma quantidade absurda de pessoas não acordaram hoje, não tiveram a possibilidade de viver o dia de hoje. Você está aqui vivendo esse dia de hoje. Então, assim, ou a gente tem a possibilidade de viver como se nada fosse milagre, começar a se achar tudo banal, essa natureza linda que está fora, tanto faz, corpo humano, tudo é como é, ou a gente enxergar tudo como um milagre. E aí, esse para mim é um dos principais significados da prática da gratidão. É esse olhar apreciativo sobre a vida. Esse olhar apreciativo, verdade, Pedro. E nós somos seres humanos, né? De hábitos bons, hábitos ruins. E aí a gente acaba esquecendo justamente desse olhar apreciativo de criança que você trouxe lá no início, né? Porque Isso. a criança, ela apenas aprecia, ela não julga, ela apenas sente, né? E se envolve ali no processo. Perfeito. Qual a sua orientação você pode dar para as pessoas que quer construir o hábito, né? Esse hábito da prática, da apreciação, da gratidão. Mas deve estar se perguntando agora, como eu exercito essa gratidão? No caso, na prática, né? No sentido na psicologia, você aí já está no 2º semestre, mas você já tem aí uma bagagem muito boa, que eu sei, porque você fez psicologia, pós em psicologia positiva. E na psicologia tem um termo que se chama a gratidão ativa, não é isso? Isso. Como seria, então, esse exercício da gratidão ativa? Deixa eu te falar, antes disso, a Fabiana falou ser grato pelos pequenos detalhes. Isso é muito importante, Fábio, gratidão. Nossa visão sobre o mundo e o outro muda completamente a partir da gratidão na prática. Com certeza absoluta. Antes de tudo, é importante a gente entender que a prática da gratidão, ela contribui diretamente para o aumento também da nossa felicidade autêntica, do nosso bem-estar, do nosso otimismo. Então, quanto mais grato a gente e isso é comprovado cientificamente, viu, pessoal? Isso daí eu não estou falando de halibô, de espiritualidade, apesar de que é muito importante a gente focar também na espiritualidade. Mas eu estou falando que é cientificamente comprovado que a prática da gratidão aumenta o nosso estado de felicidade, bem-estar, de otimismo. Inclusive, tem uma pesquisa que eu acho muito legal, que ela foi feita por psicólogos da Universidade da Califórnia e de Miami. E eles fizeram o seguinte, pegaram 3 grupos, e pediram para, durante a semana, eles focarem e anotarem 5 coisas importantes que aconteceram. Só que cada grupo tinha que ter um grupo era para anotar 5 coisas que ocorreram durante a semana positivas. O outro grupo era para ficar atenta para anotar 5 coisas mais extremas negativas. E um terceiro grupo que era para anotar 5 coisas de cada, ou seja, ficar atento aos 2 lados. O que aconteceu ao longo... E eles fizeram isso durante 10 semanas consecutivas. Né? Um grupo de mais de 3 mil e tantas pessoas. O que aconteceu? Né? Quais foram os resultados dessa pesquisa? As pessoas que passaram as 10 semanas procurando identificar os fatos positivos que aconteceram durante a semana, saíram dessa pesquisa ainda mais felizes, mais otimistas, relatando bem-estar, né? Não tiveram nenhum problema médico nesse período todo, né? Nenhuma queixa de saúde, né? Com um índice altamente superior dos outros 2 grupos. O que significa que o exercício da gratidão,
ele gera benefícios reais no organismo da gente também. Né? Pra vocês terem uma ideia, a gente praticar a gratidão é como se fosse uma espécie de uma vacina. Né? A gente tá todo mundo querendo a vacina do Covid, mas essa vacina é uma vacina que previne, ajuda a gente a prevenir sobre a depressão, ansiedade. E também, quando você está com esses sintomas dessas doenças, que são doenças, você também praticar a gratidão melhora. E a gente está falando de estudos científicos, entende? Então, quanto mais a gente agradece, quanto mais a gente vai criando o hábito de agradecer por longos períodos, mais a gente vai tendo benefícios biológicos, benefícios psicológicos, benefícios sociais. Tudo isso vai mudando na vida da gente. Eu pergunto para vocês, a pessoa mais legal que você conhece, quem é? É aquela pessoa que reclama de tudo, cara fechada? É essa pessoa, não? A mais legal que vocês conhecem? Não, né? Então, a pessoa mais legal que você conhece, com certeza é uma pessoa que é mais sorridente, que está de boa, que acontece, às vezes, você ia jogar bola e aí choveu, ele fala, pô, é bom que vai ser na chuva. É aquela pessoa que sabe apreciar. Eu agradeço um lindo como você, Papeto. Ô, Lu, eu também agradeço você. E aí, eu faço uma pergunta para vocês. Se você quer melhorar o seu bem-estar, se isso está no seu radar, eu vou dizer para você se a gratidão é um treino. Um treino. Uma habilidade que pode ser treinada. A gratidão, ela é uma das 24 forças de caráter, a gente tem 6 virtudes. Uma delas é a virtude da transcendência, e ela está no grupo da transcendência. A gratidão é uma habilidade que pode ser treinada. E aí, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês aqui, é coisa rápida, viu Vinha, porque vale a pena uma coisa prática para a galera. Pode ficar à vontade. É escrever um diário da gratidão. Isso é uma coisa que tem me ajudado tanto que eu vou passar para vocês. Vocês vão escrever 5 colunas. Eu vou fazer o seguinte, além de falar aqui, depois eu vou fazer um textinho e publicar também para vocês com passo a passo. Mas preste atenção. Vocês vão botar lá, ó, trabalho, família, natureza, experiências e bens materiais. Tá? Vamos botar. E aí vocês vão fazer essa experiência que fizeram, que eu falei para vocês vão fazer. Então vocês vão chegar no final do dia, só que esse é diário, no final do dia, e você vai colocar uma coisa bacana que aconteceu em relação ao seu trabalho. Então, por exemplo, hoje, de manhã, eu acabei de escrever um artigo que eu vou publicar no meu blog. Então, ó, gratidão pelo artigo que eu escrevi. Na minha família, hoje no grupo, a gente deu muita risada no grupo da família. Né? Quem tem um grupo da família, de vez em quando rola aqueles né, de política, mas hoje foi massa, deu um bocado de risada, então está todo mundo feliz da vida. Por isso hoje, que já passou. Hoje deu uma ajeitada aqui, o pessoal deu uma capinada aqui nessa área verde, tá toda linda. Aí eu tava olhando os detalhes aqui hoje da natureza. Experiência hoje, eu saí para passear com o João e Maria, né, meus labradores, e foi uma maravilha, porque eu tava viajando, né, a gente tava viajando, eu e Vanessa, e a gente voltou agora. Então eles estavam sem sair esses dias todos, então foi uma correria, e eu tava lá amarradão, olhando eles brincar na praça. E em relação a bens materiais, hoje foi um dia que eu economizei uma grana, porque em vez de comer fora, eu comi em casa. Então, então você vê que são pequenas coisas. E aí a Fabi e eu fiz questão de trazer coisas bem simples para vocês entenderem que a gente não agradece somente quando você, sei lá, recebeu a promoção dos sonhos, ou quando você comprou aquele apartamento que você passou 30 anos juntando, sabe? Porque senão você fica esperando o momento ideal de um dia ser grato. E pode ser que esse dia nem chegue. Então é importante que a gente agradeça as pequenas coisas. E aí você agradecendo de maneira ativa, ou seja, você prestando atenção, você sendo protagonista desse processo de agradecer, vocês vão ver quantos benefícios vocês vão ter na vida de vocês. Olha só, você falou uma palavra-chave aí, né? Você ser protagonista do seu processo. E muitas vezes a gente fica da forma passiva, né? Esperando que algo pontual aconteça, ou algo esporádico, tipo, eu estudei para o vestibular, aí passei, sou muito grata. Realmente aquele momento é um momento de gratidão, um momento sim que deve ser experimentado. Mas assim, isso vai se tornar algo
esporádico, e às vezes você se perde nesse processo, aí é onde entra, né, pensamentos negativos predominar, né, o mau humor. Por quê? Porque você não se apega a esses detalhes simples, como você falou, eu saí cortei a grama, eu saí com os meus cachorros. E aí, são detalhes que você se perde e que são prazerosos, né? São prazerosos. E eu gosto muito do exemplo da criança que você falou lá no início, porque você vê, criança é simplicidade, né? Às vezes você enche a criança de brinquedos, de coisas, de objetos, e a criança escolhe um controle remoto para brincar. E aquele vai ser o brinquedo predileto dela, não adianta outra coisa. E você vê que é coisa simples. Se você parar e ter consciência e começar a exercitar, mesmo sem acreditar, né, Pedro? Mesmo sem você acreditar que isso realmente... deixa eu ver se funciona, pelo menos na curiosidade. Né? Experimenta fazer esse diário que o Pedro sugeriu, né? Colocar lá a lista do trabalho, família, casa, e pontuar cada coisa. Eu mesmo sou prova disso, né? Quando eu comecei o meu diário da gratidão, lá em 2018, eu comecei a perceber a diferença real que trouxe para a minha vida, né? Realmente é algo que... Por que é uma coisa ativa? Porque você vai dedicar energia para isso. Você vai precisar tirar o tempo, né? Seja no final do dia, no final da semana. Veja aí, mas que isso... Eu acho que interessante seria todos os dias, né? Porque às vezes você se perde durante a semana, né? Você é engolido aí pela movimentação do dia. Mas assim, se você se perceber, né? Perceber o que está acontecendo à sua volta, sentir mesmo o processo da caminhada. Para você ter uma ideia, uma galera aqui falando, um beijo para todos vocês. Cezinha, meu irmão, um abraço. Também, meu irmão. Esse tema é lindo, né? Tô vendo a galera aqui comentando todo mundo. Isso é tão importante. Agora eu pergunto para vocês, existe algum dia dos últimos, sei lá, velho, 5 anos, 10 anos que vocês não pegam no WhatsApp? Não existe. Então, você tem tempo para pegar no WhatsApp todos os dias. Então, não existe a possibilidade de não ter tempo. A questão é prioridade. E aí o Mário Sérgio Cortella, ele fala uma coisa interessante. Ele falou assim, prioridade não tem S. Não existe prioridades. É uma prioridade. Ou você... A gente não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nem palavra. Fale duas palavras ao mesmo tempo. Você não faz. O cérebro não associa. Você só consegue falar uma palavra, depois outra. Então a gente não consegue. Então, assim, será que você não tem 5 minutinhos? 4, 3 minutos para você chegar aí e lembrar do que você fez de bacana hoje? Porque assim, olha, que só em você pensar na pergunta por que valeu a pena o dia de hoje, no final do dia, já gera benefícios. Porque só em você pensar por que valeu a pena o dia de hoje, você vai pegar o seu mindset e vai procurar lembrar o que? Coisas positivas. Porque a pergunta é por que valeu a pena viver o dia de hoje? Não é quais foram os problemas que você teve no dia de hoje. Ou então quais foram as brigas que você teve. Não. É porque valeu a pena. Então você vai criar o hábito de pensar em coisas que valeram a pena. Tá? E aí, à medida que você começa a se conectar com o que vale a pena, você também atrai. Porque você começa a vibrar nessa frequência. Depois até eu vou fazer uma live sobre isso, sobre as escalas de consciência de Hawkins. Mas quanto mais você vibra em frequências positivas, mais você atrai coisas positivas. Quando você está com Deus no coração, quando você está bem, quando você está feliz, você atrai coisas positivas. É impressionante. Tem pessoas que podem ver que só é rolo atrás de rolo. Entra no rolo, sai outro, não sei o quê. E aí você às vezes fica quieto e diz, porra, como é que esse cara consegue se enrolar tanto? Mas a energia, você fica pensando em problema, você fica pensando em coisa ruim, você fica pensando reclamando. Você sabe, vou chegar bem pertinho aqui. Vocês sabem o que significa reclamar? É clamar de novo. Então imagine um clamor, quando você faz um clamor para Deus, reclamar é você clamar de novo. Então você está vibrando em alta naquela... Por favor, eu quero mais disso, universo. Então, bora parar de reclamar e vamos agradecer. Os resultados vão ser melhores. Com certeza. Essa questão da reclamação é algo tão séria que você falou aí, né? Reclamar é clamar de novo. E a gente faz isso
constantemente, né, em pensamentos, às vezes, quando a gente está no trânsito, quando a gente está em casa, alguém chateia. E aí, quando você se percebe, você vai ver o quanto que você reclama. E quanto mais você reclama, mais parece que atrai, né? Parece que atrai. É o que você falou, a questão da Isso, energia. E não é isso. coincidência, não é coincidência. É a questão justamente da definição da palavra, né? Reclamar, clamar duas vezes. Você está reincidindo. Exatamente. Então, é só prestar atenção a essas pequenas coisas, né? Essas pequenas coisas faz total diferença, né, Pedro? Isso. Que Isso. consegue trazer essa consciência. Exatamente. Só para Pode dar falar. a galera aqui que tá. A Dora que falou que saiu com a filha. Yasmin, um beijo para vocês. Saiu, fez uma pequena coisa com a filha, ficou feliz. E é nas pequenas coisas mesmo. E o Luiz Otávio mandou uma linda aqui, ó. Só em pensar porque valeu a pena ver o dia de hoje já valeu a pena. Né? Legal, né? Porque, na verdade, Perfeito. só em você pensar que valeu a pena, já valeu a pena porque você parou para pensar aquilo ali. Muito bom. E a Reclama, né? gratidão, né? Ela estimula também, além de ter essa questão da energia, ela também estimula o nosso cérebro. Sim. E aí, às vezes, que não precisa você sentir vontade de agradecer, ter algum evento, né? Mas é mesmo um comportamento que você decide adotar. E aí, Pedro, eu te pergunto, o que acontece com as pessoas que conscientemente exercem a gratidão ativa? Por exemplo, um exercício como esse, né? Do diário. Aham. O que é que a ciência diz a respeito disso? Tá, antes só deixa eu colocar, porque às vezes as pessoas têm essa dúvida. Gratidão é o quê, finalmente? É emoção, É, sentimento, é consciência, é comportamento? é o Que sentimento, troço, a consciência é o né? quê? O que é gratidão, finalmente? Só para a gente separar, a emoção é algo fisiológico. Né? O sentimento já é uma consciência da emoção. E o comportamento é algo que deriva ou da emoção, do comportamento, ou até desse conjunto. Vou dar um exemplo que fica mais fácil. No meu aniversário, eu acordei antes das 6 da manhã, porque meu amigo Zé Alves, na noite anterior, falou: vamos acordar amanhã cedo para dar uma remada, fazer um stand-up no meu aniversário. Aí eu acordei e tal, aí antes de sair, quando eu fui olhar meu WhatsApp, tava lá uma mensagem de minha filha que ela deixou. Lu, beijo para você. Deixou uma mensagem linda para mim. Quando eu comecei a ler aquela mensagem, meu coração começou a acelerar, minha mão ficou, né, molhou assim, né? Meus olhos começaram a encher de lágrimas. Nesse momento, eu estava vivendo a emoção da gratidão. Quando eu percebi que eu estava tendo aquela emoção, você passa a sentir, que é a percepção consciente da emoção. E quando eu cheguei, peguei e gravei uma mensagem para ela dizendo: Lu, poxa, muito obrigado, blá, 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 eu estava tendo um comportamento de gratidão. Então você, na verdade, é tudo, né? Depende do momento em que você está vivendo isso aí. Mas voltando para a sua pergunta, né? O que é que acontece com aquelas pessoas que exercem a gratidão, né? Que praticam mesmo. Como a gente começou falando, né, lá em cima, elas ficam cada vez melhor na arte de agradecer. O Galo, eu falei logo no começo, ele diz que a gente fica bom em tudo aquilo que a gente pratica. Então, é muito importante que a gente comece a se perceber, ter consciência de como a gente está agindo. Porque a gente vai perceber como a gente está agindo, muitas vezes, a partir da fisiologia, a partir do nosso corpo. Então, às vezes, você pode se pegar assim, né? E aí você fala: peraí, por que eu estou de cabeça baixa? Por que meus ombros estão tensos? Por que meu queixo tá para baixo? Então você consegue perceber a sua fisiologia. E aí você levanta a cabeça, sabe a música? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Porque quando você está assim, é para você levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então é importante você perceber a sua fisiologia, como é que está o seu corpo. Será que o seu senho tá franzido? Fecha a cara assim, isso aqui assim e tal. Agora fala assim: eu estou muito alegre. Eu estou muito alegre. Percebe Não que tem harmonia. não tem harmonia, né? Não tem harmonia. Então a gente consegue perceber através da nossa fisiologia como é que está o nosso estado interno. Para quê? Para que eu me coloque no estado, né, aberto. Por quê? Quando a pessoa está triste, como é que ela fica? Quando a pessoa está depressiva, ela fica num canto, né, deitado, né, coberta, que ela não quer ver ninguém, ela está completamente fechada.
Então, se você se percebe mais fechado, é importante você abrir o peito, respirar, né? Dizer assim, poxa, deixa eu olhar aqui, será que tem alguma coisa para agradecer aqui ao redor? Você está vendo coisas, então já tem o que agradecer, porque o seu olho está funcionando. Então, não existe nenhuma possibilidade de você não ter o que agradecer. Né? Então, é muito importante que quanto mais você exercita, quanto mais você percebe, mais você vai ver os benefícios. E o Euclides trouxe uma coisa muito legal, que foi o seguinte, ele falou o seguinte, quando a gente agradece, a gente também gera benefícios no outro. E isso também é muito legal da gente ficar feliz pela felicidade do outro. Porque, às vezes, alguém fez algo por você e, às vezes, fez de coração. Ela não fez esperando nada. Então, quando, às vezes, você agradece aquela pessoa, enche aquela pessoa de júbilo, né? Aquela pessoa fica, assim, às vezes, emocionada, porque ela fez de coração, né? E você agradeceu aquela pessoa. Então, você faz um bem enorme também para todas as pessoas que você agradece, né? Então, é uma conexão do bem, né? Que reverbera. É como se a gente jogasse aquela pedrinha na água e vai abrindo, assim, aquelas ondas, né? Porque essa pessoa que sai feliz pela sua gratidão, ela já agradece outra pessoa aqui, já trata bem ali, e você aquela conexão do bem. É isso mesmo, prof. Ela está falando aqui que é gerar, né, um valor ao outro. Exatamente. E aí você consegue fazer essa corrente, né, Pedro? Essa corrente do bem. Isso, então, poderia exatamente. dizer, então, que a gratidão é uma das habilidades poderosas, né, para a felicidade. A gratidão ela é tão poderosa que na PNL existem, né, os passos do aprendizado. Primeiro, você é inconscientemente incompetente, eu não sei que eu não sei. Então, por exemplo, puxa, eu sei agradecer ou não? Como é que eu sou em relação a ser grato? Como é que é isso? Você nunca pensou a respeito. Então, você é inconsciente dessa incompetência. A partir do momento que você fala, não, peraí, eu vou prestar atenção, vou ver como é que eu agradeço, você passa a ser consciente da sua incompetência. Aí você começa a trabalhar ela. Começa a trabalhar, daqui a pouco você começa a praticar gratidão aqui, praticar ali, e daqui a pouco você fica consciente da sua competência de agradecer. E falar, nossa, que massa! Então agora eu estou prestando atenção no que as pessoas fazem, estou prestando atenção nas coisas que acontecem, não só no que as pessoas fazem, mas, por exemplo, agora mesmo bateu um ventinho onde eu estou aqui. Então aí, porra, gratidão por esse ventinho, porque essa luz, né, que a gente bota essas luzinhas aqui para ficar com esse visual melhor na imagem, é quente. Então bateu um ventinho, então eu já agradeci. Meu corpo agradeceu pelo vento batendo no meu corpo, sabe? Porque você se torna uma pessoa, que é a última etapa agora, inconscientemente competente. Porque você não se esforça mais para agradecer. Então, a gratidão consciente é tão poderosa que ela vai chegar ao ponto de se tornar inconsciente. Você vai agradecer porque faz parte do seu ser agradecer. Você não precisa mais ver quantos passos são, como é que é, primeiro é família, depois é trabalho, terceiro, perdi na ordem, sabe? Isso daí não faz a menor importância. Né? Você se torna... esse automático é o automático do bem, porque existem... exatamente, porque tem hábitos bons e hábitos realmente negativos, né? Então, quando você consegue trazer para o automático algo do bem, né? Como Eva falou agora, é sensacional, como eu falei. Então, eu não precisei nem de palavras, a minha pele agradeceu. Sabe? A minha pele agradeceu ao vento. Quem escreveu aqui? Cezinha. Uma vez eu estava muito triste, muito mal, e nesse dia Pedro dedicou seu precioso bem e restabeleceu minha paz com lindas palavras. Jamais vou esquecer esse dia, irmão. Você sabe que dia foi esse? Lembra? Você me... Pô, cara, você realmente é fora de série, irmão. Obrigado. Gratidão pelo seu reconhecimento. E você sabe que eu fiz isso de coração, faria 10 mil vezes, mas eu espero não precisar fazer isso 10 mil vezes. Mas você sabe que eu estou aqui para você, tá? Eu te vejo. Gratidão pelo seu reconhecimento. Ai, que lindo. É muito bom a gente ter esse tipo de retorno. Senti aí que você ficou emocionado, Pedro, com o relato da Cezinha. Eu fiquei, mas né? É uma forma... A gente faz, Evinha, a gente faz, como eu falei, na instante, e terminou eu sendo o caso aqui, né? Às vezes você faz porque é da sua natureza mesmo, né? Ajudar uma pessoa que... Ainda mais um amigo, né? Tipo assim, né?
Tipo, se eu precisar tirar a roupa do corpo, eu tiro. Mas ele também é assim, ele fala isso, mas ele também é esse tipo de pessoa que eu já vi ele pegar e dar o que ele não tinha para outra pessoa, ele também é assim. E aí, nessa hora, essas pessoas atraem. É questão de merecimento, né? É muito bom ver esses casos na prática, né, de perto assim, ver essa troca de vocês, porque isso é a vida real, né? Porque às vezes eu falo a gente de forma geral, coloca dificuldade em coisas que não são difíceis. Então, a gratidão é algo fácil de se exercitar, como vocês viram aqui através da explanação do Pedro, sensacional, em forma de poesia, em forma de exemplo de vida, né, em forma de ciência. E tudo isso só basta a gente trazer, né? Isso, Pedro, para a nossa realidade. E eu fico, assim, muito grata, né? Em estar aqui, nesse momento aqui com vocês, com o Pedro, que é essa pessoa sensacional. Realmente, todas as vezes que eu falei, Pedro, vamos, ele está disposto, né? E tem um coração, assim, enorme, né? E que você receba em dobro. Vai receber, sim, porque o universo, ele traz de volta tudo aquilo que nós doamos, né? E a gratidão também faz parte disso. Sempre você tem algo a dar. Não há nada que você... eu não tenho nada. Tem um abraço, tem uma palavra amiga, né? Tem uma palavra de afeto. E sempre nós temos algo a dar. E é interessante que esse processo de gratidão, como ele estreita, né, os relacionamentos. Você vê que aproxima, ajuda também não só a sua saúde, não só a autoestima, não só o sono, como o Pedro colocou aqui muito bem, mas também as relações, né? Você vê que no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, em qualquer lugar que você seja, tudo isso contribui. É total o que você está falando, em todos os ambientes, né? À medida que... E agora, Dora trouxe uma coisa legal, assim, no final, aqui, para dar uma pitada, uma polemizada. Modismo. Mas vocês também não acham que usam como modismo muito a não ser. Tem assim, Dora. Uma coisa que me deixa assim... Eu já fui muito inconformado com certas coisas, sabe? Essa coisa assim... eu até estava falando no Natal sobre isso, sobre o óbvio, que o óbvio está no meu divã. Porque eu antes falava a palavra óbvio. Hoje eu acho uma das palavras mais arrogantes que tem você falar óbvio, sabe? Porque você vira para uma pessoa e fala, isso é óbvio. Óbvio significa o seguinte, eu aqui do alto do meu saber e você aí do baixo da sua insignificante, não sabe o que isso, né? Então, eu aprendi uma coisa, todos nós estamos em evolução. Todos. Da pessoa mais vil da Terra à pessoa mais iluminada, todos estão caminhando um degrauzinho que seja na sua evolução. Então, o que é que acontece? É importante que essas pessoas tenham um contato com gratidão, nem que seja inicialmente por modismo, porque existem outros modismos que são extremamente prejudiciais. Sabe? Então, eu lhe digo uma coisa, tem um TEDx chamado Fake It Until You Make It. Significa finja até que isso realmente aconteça. Esse TEDx mostra que se você não tiver muito legal e você chegar no espelho e durante 3 minutos fizer poses, né, levantar a mão, né, colocar um sorriso no rosto e tal, e abrir os corpos e tal, e ficar assim durante 2, 3 minutos, o estado fisiológico muda o seu estado mental. Muda o seu estado psicológico. Então eu prefiro pessoas que, ainda que seja por modismo, mas comecem a ter contato com aquela palavra gratidão, do que usar como a gente vê, às vezes a pessoa fala assim, eu ligo o foda-se, você já ouviu essa expressão, né? O negócio é ligar o foda-se, eu ligo meu foda-se e tal, também é um modismo. Mas qual modismo você acha mais interessante que esteja na boca das pessoas, nas hashtags? Gratidão ou foda-se? Por exemplo. Então, é algo que, assim, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque se alguém coloca uma hashtag gratidão e você, por exemplo, fala assim, acho que isso é modismo, a gente precisa se perguntar por que eu estou achando que o que o outro está falando é modismo e o que eu estou vivendo é o correto. Isso é muito importante porque a gente lida com ego 24 horas por dia. A gente precisa começar a se perguntar. Tem uma frase linda que eu pensava que era de Osho, não é? Eu não vou lembrar a frase toda que é gigante, mas ela fala mais ou menos assim. Se você acha que praticar yoga é bom para sua evolução, parabéns. Mas se você acha que o outro deve praticar yoga, ego.
Se você acha que se alimentar melhor é bom para sua evolução, parabéns. Mas se você acha que o outro deve se alimentar melhor, ego. E aí vai. É uma lista gigante de coisas. Então, assim, o que a gente deve se preocupar? Com o nosso caminho, com a nossa coerência entre o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente, o nosso comportamento, e a gente olhar para a nossa coerência. Quanto mais coerente a gente for, mais a gente vai inspirar o outro. E às vezes aquele que está usando ali por modismo vai dizer, cara, eu jogo aqui e aqui eu já dou uma porrada no gato. Mas, porra, aquela pessoa, cara, é uma pessoa inspiradora, é uma pessoa que, sabe, ela passa algo diferente, não é da boca para fora. E aí a gente termina inspirando pelo exemplo, né? Não pelo julgamento. Gratidão enorme por você ter trazido isso, Dora, porque a gente que lida com o desenvolvimento, não só do outro, mas de si mesmo, a gente tá o tempo todo, precisa estar o tempo todo às armadilhas do ego. E essa questão de você, muitas vezes, querer impor, né? Sem perceber ao outro. Porque comigo funciona, comigo é assim, com o outro também tem que funcionar. Isso, exatamente. E somos seres individuais, né? E até porque a mudança só começa a partir do momento que você se dispõe a mudar. A Vânia tem uma pergunta aqui, que é o seguinte, sempre é importante falar o porquê de ser grato? Se for importante para a pessoa saber o porquê você está sendo grato, né, por empatia, por amor ao outro, você pode dizer. Hoje mesmo, eu estou aqui grato por essa live, então dizer isso, que eu estou grato por essa live, para mim, nesse momento, é importante dizer, e também eu acredito que seja legal para a Eva também escutar isso, porque é ela que me convidou. Então, é como se eu estivesse fazendo um bem comum aqui. Mais pergunta, gente. Essa aqui da Ellie Delma é importante eu tratar, porque é fazer com que o outro que gostaria que fizessem conosco. Ellie Delma, vou dizer uma coisa a vocês. Essa é outra frase que teve no meu divã um tempo atrás, mas eu já resolvi ela. Que é o seguinte, a gente às vezes fala assim, nunca faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Tem frase mais egóica do que essa? Frase mais egóica do que essa? Jesus Cristo quer dizer que a régua do mundo é você, né? Então, por exemplo, você não gosta que pegue no cabelo. Aí você nunca vai pegar no cabelo de ninguém porque você não gosta que pegue no seu. Aí todas as pessoas que gostariam que você pegasse no cabelo delas, você nunca vai pegar no cabelo delas? Então a frase é, nunca faça com o outro aquilo que ele não gostaria que fizesse com ele. Não tem nada a ver com você. Tem nada a ver com você. E às vezes a gente fala essa frase, fica repetindo essa frase. Nunca faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. E é uma frase extremamente egóica. Nós fomos educados assim, né? Não faça com o outro, só faça com o outro, ele faça com você. E também a questão da educação do ser grato, ela precisa ser expressa, como você colocou muito bem. Eu preciso falar com a Eva, ela precisa escutar que eu estou feliz de estar aqui participando dessa live, coisa e tal. Porque a gratidão precisa ser expressa. E também a gente entender que existem fases. Né? Primeiro, às vezes a gente sabe falar sobre algo. Ou seja, a gente sabe como fazer. Porque cognitivamente eu sei. Então, por exemplo, eu li livros sobre como nadar. Então eu sei que tem que bater o braço, eu sei tudo. Agora, se jogar dentro da piscina, vai nadar? Não vai. Então, entre o saber como fazer e o fazer, já tem o primeiro gap aí que você precisa diminuir ele. Então, você tem que não só saber como fazer. Então, não é só saber as teorias sobre gratidão, mas começar a praticar ser grato. E aí você chega na terceira fase, que é ser. Então, é saber fazer, fazer e ser. Chega um momento que, como eu falei, você não precisa saber teoria nenhuma. Você simplesmente é grato porque você transborda a gratidão. Você vive, é uma experiência. Gratidão é muito isso. É uma experiência. Então, eu ia trazer até 3 dicas, né? Eu vou falar rapidinho. Primeiro é você expressar a gratidão pelas pessoas. Pratique isso, agradecer. Comece das coisas mais simples do mundo. Como, por exemplo, às vezes você vai chegar num lugar, alguém, sei lá, segura uma porta para você, né? Você fala, obrigado. Comece pelas coisas mais simples do mundo. Não tem uma vez que eu saia do condomínio que eu não buzine para o pessoal da guarita. Não existe a possibilidade. Não existe. Pô, a buzina, dou tchau, tal, sabe?
Tem vezes que eu volto, aí eu vou comprar sei lá, um picolé pra mim, aí eu, pô, lembro de comprar um, passo lá, dou lá um picolé lá ao pessoal. Sabe por que eu faço isso? Gratidão. Ele abre ali aquela guarita pra mim todos os dias. Se eu passar lá 30 vezes no carro, 30 vezes ele vai abrir aquilo ali pra mim e ele tá me servindo. Ah, mas é o trabalho dele. Cara, mas é um ser humano que tá ali trabalhando. Entende? Então você chega um momento que, assim, não é que eu pense assim, bom, então eu vou agradecer, eu preciso agradecer a fulano. Chega uma hora que você simplesmente é. Então aí você entra naquele alinhamento que a gente falou, né, Eva, de uma palavra que não está hoje na live explícita, mas implicitamente ela é essencial, que chama coerência. É o alinhamento entre aquilo que você diz e a maneira como você se comporta. Não adianta você fazer uma live sobre gratidão e você ser uma pessoa ingrata. Né? Seria altamente incoerente. Então é importante a gente perceber se está havendo coerência. Mas se você hoje não é essa pessoa hiper grata do mundo, não tem problema, você pode começar. Você pode começar, nem que seja aquilo nem que seja dizendo, eu vou experimentar isso aqui, vou chegar agora, pegar aqui agora, antes de acabar a live, vocês podem fazer. Tem 31 pessoas online, vocês podem fazer isso. Vocês vão lá no meu Instagram e fala pra mim o que vocês acharam. Vocês, quando encerrar aqui, a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar o WhatsApp e gravar um áudio para uma pessoa que vocês acham que é importante para você. Pode ser um parente, amigo, pode ser uma pessoa que você conhece, mas que você ainda não disse isso para ela, alguma coisa que você é grata por ela. Pode ser grato pela existência dela, pode ser grato por alguma coisa que ela fez por você, pode ser simplesmente gratidão porque ela existe. Faça isso e depois me diga qual foi o resultado. Faça isso e depois me diga o resultado. Dos benefícios que isso vai gerar na vida do outro, na sua. Isso reverbera de uma maneira legal. Perfeito, sensacional. Vixe, o 9,6 a qualquer momento vai cair aqui. Rapaz, passou voando. Isso é porque tá tão bom, né, gente? Que a gente nem sente passar. Me lembrou esse livro. Opa, tá de cabeça pra baixo. Flow. Foi flow puro aqui essa live. Passou voando. Mas o que é bom, a gente aprecia, né? A gente aprecia. Então, infelizmente, nós temos esse recurso limitador que é o tempo. Porque a Fábio falou uma coisa legal. Ser grato por coisas ruins que acontecem. Eu falei bem no comecinho, mas só lembrando. Coisas ruins depende muito da nossa interpretação. Porque Vanessa mesmo segue uma mulher que eu acho ela fantástica, que ela perdeu uma perna e ela tira fotos sem prótese, com prótese, de uma prótese colorida, não sei o que, parará. E ela ressignificou isso na vida da pessoa. Então, quando é que você vai dizer que perder uma perna é algo bom? Não tem como você dizer isso, sabe? Mas a maneira como você ressignifica... E no documentário Rap tem um caso também extraordinário de uma pessoa que foi desfigurada num acidente e ela relata com um sorrisão no rosto, dizendo assim, eu sou muito mais feliz hoje do que antes. Porque muitas pessoas estavam perto de mim por causa da minha beleza. E hoje as pessoas que estão do meu lado são pessoas que me amam, mas me amam de uma forma tão maravilhosa que eu me sinto grato por ter esse amor verdadeiro, ao invés daquele amor falso, baseado naquela minha beleza. Então é muito importante a gente entender que até o bom e o ruim, ele é relativo. Depende de como você acolhe e ressignifica aquilo que acontece. É a mudança do olhar, né? Perfeito. É a mudança do olhar, né? É o que você falou ali, logo no início. É isso mesmo. Muito obrigada, gente, pela interação de vocês. Está sendo fantástico. Cadê o print? Bora tirar um print natural. Para registrar. Aí. Tira e manda pra gente. Gratidão, gente. Valeu, pessoal. Gratidão a todos. Foi massa, foi bacana. Fábio, Dora, todo mundo aí, a galera toda presente. Meu pai, meu irmão. Minha Proeda. Vanessa, meu amor, um beijo. Cezinha, meu amigão. Um abraço, todo mundo aqui. Gratidão enorme pela presença de vocês.
E aproveito para dizer para essa galera que ainda está online aqui que a gente vai ter workshop escutatório, tá? A gente vai ter nosso primeiro workshop online, mas tem muita coisa legal, porque esse foi um ano de muito aprendizado. Como eu falei, um ano, né, complicado, mas que também gerou bastante aprendizado e principalmente essa coisa da gente entender que o online está aí, veio para ficar. Então, eu criei um workshop especificamente para o meio online. Então, tá maravilhoso. Em breve eu vou avisar para vocês aí, tá certo? Pessoal, Cai na expectativa desse minha workshop. Gratidão enorme. Um beijo e continue aí nessa sua caminhada que tá bonito acompanhar, viu? Gratidão, obrigada por mais uma vez estar aqui comigo nesse processo, tá? Gratidão a todos os presentes, minha mãe, meu pai, Jefferson. Eu vi que tem uma galera boa aí, Camila, Elidelma, tem uma galera linda, eu não vou citar nomes para não ser injusta, mas deixo aqui, né, o meu muito obrigada pela presença de vocês. Valeu, Deus abençoe. Gratidão, viu? Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Vanessa, linda. Deus abençoe, tchau.